Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, no qual nós queremos uma vez mais nos encontrarmos ao redor da palavra, para que nós possamos partilhar a nossa fé, para que nós possamos aprofundar a nossa fé. Nós queremos acolher todos aqueles que agora estão recebendo as suas notificações e estão entrando online conosco. Quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês que comigo partilham esta experiência a respeito da Palavra de Deus. Então nós vamos iniciar esse nosso momento de reflexão, que é tão breve, né, que passa tão rápido, invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs. Nós queremos, mais uma vez, prosseguir o nosso conhecimento a respeito da nossa fé cristã. São Pedro diz que é preciso dar razões à nossa fé. Ou seja, nós precisamos, ao decorrer de nossa vida, fazer com que a nossa fé seja compreendida. Não basta apenas crer com o coração. É preciso professá-la com a boca e, sobretudo, entender o que professamos. Nós não podemos ser vaquinhas de presépios ou pessoas engravatadas que simplesmente, de um lado, vão atrás daqueles que sabem, ou, de outro lado, são apenas pessoas que meramente conhecem. Nós precisamos juntar tanto o conhecimento, e aqui a teoria, quanto a praxis, ou seja, a prática da fé. Tiago vai dizer na sua carta à comunidade cristã que a fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela é morta. E por isso nós queremos fazer com que a palavra de Deus seja conhecida por cada um de nós. Que a palavra de Deus seja amada. E por isso nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estávamos aprendendo. Nós ouvimos desde o primeiro encontro a respeito da revelação. Esta revelação que é dada por Deus a homens e mulheres situados na história, portanto, é uma revelação histórica, é uma revelação que está situada num contexto histórico, e aqui, primeiramente, no contexto da Palestina, e depois tem a culminância em Jesus, porque Jesus é o grande revelador do Pai, ele é a própria revelação, porque ele é o Verbo encarnado. E aí então nós vimos que esta revelação, ela se dá mediante três bases, né? A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. E nós sabemos, ouvimos na aula passada, que estas três bases, ou este tripé, eles estão intimamente atrelados, intimamente unidos entre si. De tal modo que não é possível pensarmos a palavra de Deus sem o magistério e sem a tradição. Da mesma forma que não é possível sustentar o magistério da igreja sem a tradição e sem a Sagrada Escritura. E assim também acontece com a tradição. A tradição não se sustenta, não tem fundamento, se não estiver atrelada, unida à Sagrada Escritura e ao Sagrado Magistério. Portanto, magistério, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição estão intimamente unidos. E aí nós vimos a implicação que cada uma destas bases, cada uma do magistério, da Escritura e da tradição,
impactam na nossa relação com Deus, no nosso modo de experimentar, de vivenciar a nossa fé. E aí hoje nós queremos partir a partir do conceito Deus. Aqueles que adquiriram a apostila certamente vão se localizar. Existe um tópico aí na nossa apostila que fala a respeito de Deus. Ele está em negrito. Deus. Se eu perguntasse para você, quem é Deus para você? O que você responderia? Certamente você responderia, Deus é amor, Deus é misericórdia. Certa vez, Jesus nos evangelhos, e nós sabemos que Jesus é Deus, e nós vamos chegar nesse avanço teológico, vai ter uma aula que eu vou explicar isso, né? Mas de antemão nós já sabemos que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito, mas certa vez Jesus disse para os apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí eles disseram, olha, uns estão dizendo que você é Jeremias, outros estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que é alguns dos profetas. E aí Jesus afunila a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E agora eu faço essa pergunta para vocês. Se você tem um caderno que você anota essas reflexões, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. E se pudesse, anotasse. Eu vou até me ausentar aqui do lado, para que você tenha a oportunidade de lá no fundo do seu coração responder essa pergunta. Quem é Deus para mim? Quem é Jesus para mim? Eu gostaria que você anotasse isso e colocasse a data de hoje. Quem é Deus para mim? Enquanto você responde, nós ouvimos na aula passada, né, nas duas primeiras aulas introdutórias, que a revelação é um diálogo. Né? Deus dialoga com o ser humano. Ele escolhe o ser humano, sua criatura, para se comunicar a ele. E como é esta comunicação? É uma comunicação dialógica. Deus fala com a sua criatura. Então, enquanto você responde essa pergunta de quem é Deus para mim, isso é muito importante, porque lá no final do nosso curso, nós vamos fazer uma experiência a partir desta resposta. Muito bem. Então, se Deus dialoga com o ser humano, isso significa que eu posso atingir esse diálogo, que eu posso entrar nesse diálogo. E como é que eu entro nesse círculo dialógico? Através da fé. Se eu não tenho fé, eu não consigo me comunicar com Deus. Ora, como é que um ateu, por exemplo, que nega a existência de Deus, pode se comunicar com Deus? Como é que ele se comunica com um ser que ele pensa não existir? Então, se nós somos seres relacionais, e se nós nos relacionamos com Deus, nos comunicamos com Ele através do diálogo, esse diálogo só pode acontecer através da fé. E esta fé é o que nós estamos fazendo aqui. Ela precisa ser aprofundada. Ela precisa ser
aprofundada. Nós precisamos mergulhar na fé. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E a intimidade não se dá apenas numa experiência de oração, num retiro, num encontro, numa missa, mas, sobretudo também, através do estudo. Tem uma frase de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, que diz assim, que 1 hora de estudo equivale, estudo da palavra, né, do magistério, da tradição, enfim, 1 hora de estudo sagrado equivale a 1 hora de oração. Então, intimidade aqui, aprofundar a fé, também significa estudar. Significa sentar e ouvir aquilo que outras pessoas que estudaram mais do que nós têm para nos ensinar. Para quê? Para que nós possamos nos aprofundar. Para que nós possamos fazer um mergulho profundo na fé. Jesus disse para os discípulos, ide para as águas mais profundas. Muitas vezes nós somos cristãos que estamos pescando na margem. E o que é que se pesca na margem? Talvez alguns peixinhos pequenos. Mas o peixe grande, a boa pesca, se faz em alto mar. E a pesca em alto mar é este aprofundamento na fé. Por isso, nós queremos fazer com que, através do estudo da teologia, nos ocupemos deste diálogo com Deus, desta reflexão íntima com o Senhor. E aqui, intimidade não tem a ver simplesmente com intimismo. Né? O intimismo é aquilo que me separa da realidade objetiva, né, do mundo concreto, e a gente vive no mundo das nuvens. Não, pelo contrário. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se você quiser pegar, você vai poder ver, os discípulos estavam olhando para o céu enquanto o Senhor ascendia. Então, Atos 1. Jesus está subindo aos céus. Os discípulos estão olhando para o céu. São alienados? Estão alienados. Fogem da realidade. Uma relação intimista. E aí vem o anjo do Senhor e fala, ei, este mesmo Senhor que vocês viram subir, em breve virá sobre vós o Espírito Santo, o Pentecostes, que é no capítulo 2, capítulo seguinte. Então, a intimidade não tem a ver com intimismo. Intimidade tem a ver com aprofundamento. E o aprofundamento, ele vem através do estudo teológico, através desse momento de partilha da fé. E aí, então, nós queremos conhecer Deus. E aqui, conhecer Deus, nós temos que diferenciar este conhecimento. E aqui eu gostaria de chamar muito a atenção de vocês, que é um conceito teológico um pouquinho difícil de compreender. Então, nós podemos falar de Deus. Nós podemos falar de Deus na imanência, e falar de Deus através da economia. Então, imanência e economia. Aí você pode dizer assim, Rodrigo, o que tem a ver economia? Nós vamos falar de dinheiro? Não, meus queridos. Aqui economia não tem a ver com investimento financeiro, não tem a ver com valorização tributária, não tem a ver com juros, com taxas. Aqui, economia tem a ver com o nosso mundo físico, o nosso mundo real, presente, concreto, histórico. Aqui, economia, eu vou até escrever de amarelo, não sei se vocês conseguem diferenciar as cores. Ah, e detalhe, nós finalmente descobrimos a técnica para que vocês não vejam a lousa invertida. Então, se vocês repararam, vocês estão vendo a lousa do jeito que tem que ser vista. Glória a Deus! Alguém nos ajudou a entender como fazer para que a lousa não ficasse invertida. Mas voltando aqui, então como é que é essa tal da economia? Essa economia, ela tem a ver com a encarnação.
Encarnação de quem? De Jesus. Então eu vou pôr aqui JC, o nosso amigo. A encarnação de Jesus Cristo. Jesus, que desde toda a eternidade existiu com o Pai, é da mesma essência, da mesma substância que o Pai. Nós vamos estudar isso também mais para frente. É dogma da igreja. Nós rezamos isso no creio, niceno-constantinopolitano, aquele creio mais longo. Então, Deus, que existe em forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, na plenitude dos tempos, envia o Filho, Jesus Cristo, que desde sempre existiu. E este Filho vem a este mundo. E aí nós falamos de economia. A economia da salvação, ou seja, a partir do momento que o Verbo, que Jesus, se faz carne, se faz presença humana no meio de nós. Então nós podemos conhecer Deus através da economia, que é mediante a encarnação de Jesus Cristo. Aonde? Aonde que aconteceu esta encarnação? No mundo. Então, é neste mundo que Jesus se encarna. Então, nós podemos conhecer Jesus através da economia. A economia da salvação. Depois, nós podemos conhecer Deus através da imanência. Aqui já se torna um pouco mais difícil. Vou deixar um minutinho aqui para que a gente possa, quem está anotando, copiar. Porque às vezes eu falo rápido demais, né? E às vezes não dá para pegar as ideias. Então ficou claro, a economia, né? Conhecer Deus através da economia significa conhecê-lo através da encarnação de Jesus Cristo, neste mundo. É todo o conhecimento histórico que nós temos de Jesus. E a partir daquilo que os apóstolos, os evangelistas escreveram para nós a respeito do Cristo. O que o magistério escreveu, o que a tradição escreveu. Agora, o que é conhecer Deus através da economia, da imanência? Quando nós falamos de imanência, nós estamos falando de Deus em si mesmo. Deus em si mesmo, ou seja, Ele lá na eternidade. E meus queridos, nós podemos conhecer Deus em si mesmo? Pense, será que é possível conhecer, saber o que Deus é lá na eternidade, em si mesmo? Então esta palavra imanência, ela tem um sentido diferente na teologia, porque imanência é tudo aquilo que existe neste mundo, né? Então, por exemplo, na filosofia, o mundo imanente é esse mundo real, e o mundo transcendente seria, por exemplo, a eternidade, os céus, ou o demiurgo para Platão. Não. Aqui, em teologia, a palavra imanência, né, conhecer Deus pela imanência, significa conhecê-lo através dele mesmo. Então me responda mais uma perguntinha. É possível conhecer Deus em si mesmo? Pense alguns segundos. Veja, é um desafio muito grande para a teologia conhecer Deus em si mesmo. Por quê? Porque nós só conhecemos Deus aquilo que Ele comunica. E aquilo que Ele comunica, a teologia se debruça para poder fazer compreender esta comunicação. E claro, isso não é algo fácil. Então, embora haja uma parte da teologia que se ocupe em definir Deus, então, existe uma parte da teologia que vai tentar explicar, entender Deus em si mesmo. Essa manifestação de Deus, na qual ocupa a teologia, nós chamamos de revelação.
Então, Deus em si mesmo é possível conhecer só aquilo que ele se revela a nós. E como é que nós conhecemos? Através da revelação, desculpa. Então, o nosso Deus cristão e o judaico, né, que é o Javé, digamos assim, né, o Deus judaico-cristão, é o Deus revelador, é o Deus revelado, é o Deus que se comunica. E esta revelação, nós já sabemos, é dada plenamente em Jesus Cristo. Então, aquilo que Deus é em si mesmo, a teologia nunca vai captar na totalidade. Então, nós podemos conhecer Deus em si mesmo? Podemos. Aquilo que ele se revela. Mas nunca totalmente. Sabe por quê? Porque se nós conhecêssemos Deus, e às vezes nós ouvimos alguns pregadores aí dizendo: ah, eu já sei tudo sobre Deus. Bom, eu fiz faculdade de teologia e não sei tudo de Deus. Tive professores mestres e doutores e pós-doutores em teologia e eles não sabem tudo de Deus. Nem tampouco o Papa Francisco, nem Bento XVI, um teólogo, um dos maiores teólogos do século XX. Então, nunca Deus vai ser conhecido na sua totalidade. Por quê? Porque se Deus fosse conhecido na sua totalidade, significava o quê? Que Deus ia caber dentro da nossa cabeça. Deus ia caber dentro da nossa cachola. E aí ele não seria onipotente, onipresente e onisciente. O Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe, aquele que tudo faz. Por quê? Porque nós somos criaturas finitas, contingentes, limitadas. Deus é todo-poderoso. Deus é eterno. Deus é essência em si mesma. Ele é divino. Então, por esse motivo, ele não cabe na nossa cabeça, né? Então, às vezes a gente fala assim: ah, eu não entendo Deus. Ah, por que Deus fez isso, permitiu aquilo? Meus queridos, nós nunca vamos compreender o querer de Deus. Nós vamos viver o querer de Deus. Nós vamos nos conformar ao querer de Deus, à vontade de Deus. Mas nós nunca vamos captar Deus na sua totalidade. Deus vai ser sempre maior do que o mundo. Deus vai ser sempre maior do que eu e você, porque Ele é Deus e Ele basta. Como diz Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Ou seja, só Ele é necessário. Tudo passa. Eu, você, os dias, as horas, o tempo, a história, o passado, o presente, o futuro vai passar. Só Deus permanece. Então, a nossa consciência se abre para conhecer Deus, aquilo que Ele fala e se manifesta a nós, nunca na sua totalidade. Muito bem, então, Deus só é possível conhecer aquilo que Ele se revela. E Ele se revela para nós através da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério e da Sagrada Escritura. Mais uma perguntinha para vocês. Existe ainda alguma coisa que Deus precisa revelar? Existe ainda alguma coisa para ser acrescentado à revelação? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Digamos que se hoje encontrasse algum manuscrito autêntico, lá dos tempos de Cristo, e fosse comprovada a autoria de um dos apóstolos, enfim, esse livro entraria na Bíblia? Seria revelação? Um dado revelado? Por exemplo, alguns anos atrás, Dan Brown fez um filme no qual ele questionava, né, a veracidade dos evangelhos, etc. E aí ele dizia a respeito do Santo Graal, que Maria Madalena era esposa do Cristo, enfim. Se encontrasse algum livro histórico da época de Cristo que falasse uma besteira dessa, um absurdo desse, esse livro seria autêntico? Seria divinamente revelado? Então a pergunta é: existe alguma coisa a ser acrescentado na revelação? E revelação aqui, gente,
com R maiúsculo, tá? Porque eu vou diferenciar a revelação de R minúsculo. Existe alguma coisa a ser acrescentada à revelação? A resposta é não. O magistério da igreja, através do catecismo da Igreja Católica, vai dizer, e através da sagrada doutrina da fé, vai dizer que não existe nada a ser acrescentado à revelação. E aí, meus queridos, nós vamos diferenciar revelação maiúsculo e revelação minúsculo. A revelação maiúsculo é esta revelação através da sagrada tradição, mais sagrada escritura, mais sagrado magistério. Aqui Deus, na sua infinita misericórdia, se comunicou ao ser humano. Então, revelação com R maiúsculo é isso aqui. E isso aqui não muda. Nada é tirado, nada é acrescentado. Nem o Papa, nem os bispos, ninguém de nós tem autorização para tirar algo da Bíblia ou acrescentar. Ninguém de nós, nem o Papa, tem autoridade para colocar ou tirar algo da tradição e nem do magistério. Então isto aqui é a revelação com R maiúsculo. Deus já se comunicou. Tudo que ele tinha para falar, ele já falou. Agora vem a revelação com R minúsculo. O que seria a revelação com R minúsculo? Seria, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora. Ou as aparições do Sagrado Coração de Jesus, as aparições do Cristo. Por exemplo, nós temos as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes. Nós temos a manifestação dela aqui no Brasil, em Aparecida. Enfim, aonde ela foi aparecendo, a Virgem Maria recebeu um título. Nossa Senhora de Guadalupe, das Dores, enfim, os vários títulos de Nossa Senhora. Mas também as aparições de Jesus. Por exemplo, a aparição de Jesus a Santa Margarida Maria Lacoque, quando ela viu o Sagrado Coração de Jesus. A aparição de Jesus a Santa Faustina Kowalska, Jesus misericordioso. Enfim, essas aparições, geralmente, Nossa Senhora ou Jesus ditam, falam com os videntes. E aí os videntes, em alguns casos, escrevem. Né? Por exemplo, Santa Faustina escreve um diário belíssimo das locuções que ela tem com Jesus misericordioso. Enfim, Nossa Senhora de Lourdes fala com Bernadette. Essas falas são tidas como diálogos, locuções. E elas são como que uma revelação, mas com R minúsculo. Por quê? Se uma aparição de Nossa Senhora ou de Jesus falar algo que vá contra isto daqui, a própria igreja já vai dizer que é uma revelação falsa, é uma aparição falsa. Por exemplo, digamos que Nossa Senhora está aparecendo para alguém, e esse alguém vem a falar em público que Nossa Senhora disse para ele que o Papa é a besta do Apocalipse, ou que Jesus não é Deus, ou que a Igreja Católica não foi fundada por Cristo. Esta revelação, com R minúsculo, dada a esse alguém, não é verdadeira, porque ela não tem fundamento na revelação com R maiúsculo. Ela não tem fundamento na tradição, na escritura e no magistério. Por isso, essa revelação com R minúsculo, as aparições ou as orações nos grupos de oração, né? As orações ligadas à RCC, Renovação Carismática Católica. A pessoa tá rezando e no momento de êxtase ela diz assim: o Senhor está me revelando que tem uma pessoa aqui que está sentindo uma dor no braço e Ele está curando essa pessoa. Bom, isso é uma revelação? Pode ser.
Não estou aqui duvidando disso. Mas esta revelação, primeiro caso, é um R minúsculo. Ela não é um dado de fé. E esta revelação dada naquele momento para a pessoa que está rezando, isso acontece geralmente com a renovação carismática, tem que estar ligado ao R maiúsculo, à Sagrada Tradição, à Sagrada Escritura e ao Sagrado Magistério. Entendemos isso? A diferença entre revelação com R maiúsculo e revelação com R minúsculo? É preciso entender para não confundir, certo? Aí nós vimos também que essa revelação tem um conteúdo, e o conteúdo é o próprio Cristo, e que nós precisamos fazer um estudo, uma hermenêutica, né? Se alguém quiser escrever aí, hermenêutica com H, tá? Hermenêutica significa um aprofundamento da fé, um estudo da fé a respeito do dado revelado. E isto, então, nós fazemos teologia situada. Alguém outro dia comentou com um amigo que começou a assistir a aula, né, a live, e depois disse que não iria mais assistir porque ele viu, a pessoa viu, que era puxado para o lado católico. Sim, a nossa teologia ela é situada em qual contexto? O contexto católico. Então nós fazemos um recorte aqui no nosso estudo, no nosso aprofundamento. E esse recorte é a partir do que a Igreja Católica crê. Então tudo que eu falo aqui, meus queridos, aqueles que têm a apostila podem ver na última página as referências. Ou seja, eu embaso o meu conhecimento na teoria de outros autores, pensadores, na doutrina da igreja. Eu não falo aqui o que eu penso, o que eu creio, mas aquilo que a igreja crê. Então a nossa teologia é uma teologia situada na Igreja Católica. E o que eu falar aqui não é o que eu penso. O que eu penso não importa. O que importa é aquilo que a igreja pensou e pensa a respeito da revelação e a respeito da palavra de Deus. Certo? Se nós quisermos um dia discutirmos opiniões, isso vai ser em outro contexto. Mas na aula de formação teológica, nós vamos aprender aquilo que a igreja ensina e não aquilo que eu ensino. Sabe por quê? Porque eu sou burro. Eu tenho muito a aprender. A igreja tem 2000 anos de história. Eu tenho apenas 33 anos. Então veja, nós precisamos crescer na fé através daquilo que a igreja nos ensina. Certo? Então, esta hermenêutica é feita na Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica é aquela que preserva a tradição, a Escritura e o magistério. E nós vamos então fazendo com que esta herança dada por Cristo à sua igreja seja guardada, mas ao mesmo tempo transmitida. Nós já ouvimos isso na aula passada, não foi? Por isso, nós queremos avançar no nosso conhecimento a respeito desta revelação. Aí então, nós chegamos, ou melhor, nós voltamos, né? Nós fizemos um passeio aqui e nós vamos voltar na palavra Deus. Acho que já deu tempo suficiente para vocês responderem o que é Deus ou quem é Deus para você, né? Então agora nós chegamos neste termo, Deus. E nós já sabemos que nós podemos conhecer Deus pela imanência e pela economia, né? Através de Jesus Cristo. Karl Rahner, que é um teólogo da igreja, diz que o homem é realmente um sujeito de transcendência, de responsabilidade e de liberdade. O que Karl Rahner quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos um ser, primeiramente, de transcendência. Ou seja, dentro de nós existe uma abertura para Deus. Então nós podemos chegar a Deus. Transcendência. Ele diz que nós somos um ser de responsabilidade. Porque todo dom, toda graça é tarefa, é dever. Então nós somos responsáveis por isso que Deus nos dá. E também ele diz que nós somos seres de
liberdade. Deus nos criou com um livre-arbítrio. Para quê? Para que nós pudéssemos escolher Deus. E nós vimos isso lá em Isaías 55 e Isaías 45. Deus nos deu a livre escolha de chegarmos a Ele. Ele vem a nós, mas Ele também quer que nós também o busquemos. Certo? Aí então, nós vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. E vamos ver o que Deus tem a comunicar para nós a respeito desta palavra. João 1, 1. Diz assim: no princípio era o verbo. Talvez aí na sua tradução está escrito palavra. É a mesma coisa. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, uma primeira característica que nós podemos falar de Deus é que este Deus é uma palavra. E eu já disse também na aula passada que esta única palavra de Deus, este verbo que é Deus, é encarnado em Cristo. Então essa palavra de Deus é Jesus Cristo, o nosso amigo JC. Certo? Todos nós conhecemos Deus, porque Ele é uma palavra. E Ele não é uma palavra morta, mas como diz a palavra em Hebreus, a palavra é viva e eficaz. Quando nós vamos à missa, nós nos alimentamos da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Pela mesa da palavra, nós ouvimos Deus falar com o seu povo. Por isso que o momento das leituras é um momento muito importante. Nós não podemos ficar olhando para lá e para cá. Sabe por quê? Diferente da igreja evangélica, né, os nossos irmãos levam a Bíblia para a igreja. Por que nós católicos não levamos a Bíblia para a igreja? Nunca teve o costume de levar Bíblia para a igreja durante a missa. Por quê? Porque nós vamos à missa para ouvir a palavra. Quem é a palavra? Deus. Se eu quiser ler a palavra, eu leio em casa. Eu estudo em casa. E é bom que nós leiamos a palavra de Deus em casa. Mas na igreja nós vamos para escutar Deus falar. Por isso precisamos estar atentos, porque quando Ele fala, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. E depois vamos nos alimentar da Eucaristia. A palavra que se faz carne. João 1,18. Então, primeiro nós ouvimos esta palavra, nos alimentamos dela pelo ouvido e depois nos alimentamos dela pela boca, porque esta palavra se torna carne. E Jesus na Eucaristia é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é Deus presente no pão e no vinho. Tá certo? Aí então nós sabemos então que Deus é uma palavra, um conceito. E isso nos remete a uma experiência singular, certo? A palavra de Deus, então, brota desta experiência intelectual e espiritual. Então, nós chegamos a Deus através do intelecto e através da experiência espiritual, que nós já falamos também em outras aulas passadas. Então, também o ateu, olha que curioso, também o ateu ajuda a palavra Deus continuar existindo. Se ele quisesse que Deus não existisse, ele nem mencionaria a palavra. Então, o simples fato de existir uma palavra, né, escrita, Deus, significa que nós estamos perpetuando a existência de Deus. E também os ateus ajudam, talvez indiretamente, mas ajudam a palavra Deus continuar existindo. Por quê? Caso contrário, se eles quisessem que Deus
ou a sua palavra não existisse, eles deveriam guardar perpetuamente o silêncio e assim nunca, jamais falar de Deus. E aí então, se ninguém falasse de Deus, aí sim, talvez Deus cairia no esquecimento. Então, enquanto tiver alguém falando Deus, nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Quando ninguém mais falar de Deus, aí talvez é possível Deus cair no esquecimento. E aí Karl Rahner pergunta assim: terá futuro essa palavra? Será que essa palavra Deus vai ter futuro? Como que nós pensamos daqui 10 anos, daqui 100 anos? Nós não vamos estar mais aqui. O mundo está tão transformado, mas será que esta palavra Deus vai ter um futuro? E aí Rahner responde: somente quando não existir a palavra mesma. Então Rahner diz: somente quando não existir a palavra mesma, quando nem sequer colocasse em questão, então teríamos sossego de não mais existir Deus. Então, se um dia ninguém mais falar de Deus, Karl Rahner vai dizer: só então nós vamos ter a não existência de Deus na nossa consciência, porque Deus sempre vai continuar a existir. Então, o mero fato de existir esta palavra, Deus, já implica para nós uma reflexão. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Um pouquinho para frente aí do Evangelho de João. Umas 20 páginas. Romanos 10, 8. É depois dos Atos dos Apóstolos, vem o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Vamos ver o que a palavra diz para nós. Romanos 10, 8. Mas, o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração. A saber, a palavra da fé que nós pregamos. Vamos ler de novo? Versículo 8, Romanos 10, 8. Mas o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração. Então esta palavra, Deus, que é Jesus encarnado, vive presente no meio de nós, ela está ao nosso alcance. Nós não precisamos nos esticar, fazer um esforço demasiado para compreender Deus. A palavra de Deus diz que Deus está ao nosso alcance. Aonde? Na nossa boca e no nosso coração. Mas para isso, nós precisamos, como diz lá, olha lá, em tua boca e em teu coração, a saber, a palavra de fé que nós pregamos. E pregar significa conhecer, estudar, aprofundar a palavra de Deus, que todos nós recebemos pela revelação. Aí então, nós vamos ver que este Deus, que é uma palavra, é um Deus sem nome. Como que é o nome de Deus? Pensa aí, mais uma perguntinha. Qual é o nome de Deus? Como Deus chama? Pensem. Vamos abrir lá no comecinho da Bíblia, em Êxodo 3, 13, 15. Deixa eu ver aqui. Vou apagar para vocês poderem ver, tá? Êxodo 3, do 13 ao 15. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo 3, 13, 15.
Encontraram? Êxodo 3, 13 e 15. Diz assim: Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas, disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu direi? O que eu vou falar? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Disse mais: Assim dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o seu nome para sempre, e é assim que me invocarão, de geração em geração. Então, veja, Moisés está sendo enviado por Deus para salvar os israelitas do Egito. E ele vai dizer: olha, Deus, você não tem nome. Você é um sem nome. Qual é o seu nome? Como que eu vou dizer lá para o faraó: olha, está me enviando aqui. Tá, mas quem está me enviando aqui? Aí Deus, que até então está sem nome, ele é um sem nome, ele vai revelar o seu nome. E eu vou escrever aqui. Aqui está o nome de Deus. Em hebraico, claro. Daqui para cá. No hebraico se lê da direita para a esquerda. Nós lemos da esquerda para a direita. Então aqui nós temos um iode, um re, um vav, um re. Aqui nós temos o nome de Deus. O nome que Deus revela a Moisés. Traduzindo para o português, né, transliterando, ou melhor, antes de traduzir para o português, eu vou transliterar. O que é transliterar? É transformar essas letras hebraicas em letras no português. Que seria isso aqui, ó. Alguém consegue ler isso aqui? YHWH. Difícil, né? Por quê? Porque no hebraico não existe vogais. E aí, então, isso aqui é chamado de tetagrama. O que é o tetagrama? É o nome de Deus. É como ele se dá a conhecer lá em Êxodo 3, 13, 15. Aí, nós vamos agora traduzir esta palavra para o português. Então aqui nós temos o hebraico, aqui nós temos a transliteração para o português, e agora nós vamos ter a tradução disso aqui, que eu vou colocar aqui. Javé. Só que, por respeito aos nossos irmãos judeus, eles nunca pronunciam este nome. Porque este nome é tão sagrado que nem pode ser pronunciado por nós. Porque somos pecadores, porque somos mortais, porque somos indignos disso. Então, por respeito aos nossos irmãos judeus, quando na Bíblia, por exemplo, a minha Bíblia de Jerusalém, quando aparece o nome de Deus, ela aparece assim. O nome dele. Mas quando nós vamos ler, nós traduzimos por Senhor, Adonai. Então, o judeu, quando está lendo a Torá, quando está lendo a palavra sagrada, ele sempre pronuncia, no lugar que está escrito isso, Adonai. E Adonai significa Senhor. Então aqui está o nome de Deus. E este nome aqui, que significa Senhor,
Lá em Êxodo 3, 13 e 15, ele diz que esse nome significa Eu sou. Aqui está a essência de Deus, do conhecimento de Deus. Olha, você vai dizer lá para o faraó, eu sou, te enviou para libertar o povo aqui do Egito da escravidão. Então o nome do nosso Deus é este aqui. E este nome significa eu sou. Depois, na próxima aula, nós vamos fazer gancho com o Novo Testamento. Lembra de algumas vezes que Jesus falou eu sou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Nós vamos falar disso na próxima aula. Então, aqui, nós temos o nome de Deus. E escreve aí na frente, o meu quadro é pequeno. Escreve aí na frente. Este nome é o inefável, o mistério. Deus é mistério. Deus é o totalmente outro. Meu Deus, quem é que se chama eu sou? Deus sempre vai ser inefável, o mistério, o totalmente outro. Então, Deus se dá a conhecer a nós e Ele até mesmo revela o seu a cada um de nós. Por isso, meus queridos e queridas, nós queremos conhecer este Deus, aprofundar a nossa fé no Deus vivo e verdadeiro, que se manifestou em Jesus Cristo e que se dá a conhecer a cada um de nós. Nós precisamos compreender que este Deus se manifesta a cada um de nós. Para encerrarmos a nossa aula a respeito disso, esta fórmula vai dizer Bento XVI. Esta fórmula aqui, ó, esse tetagrama, surge pela primeira vez no episódio da sarça ardente. Então aqui nesse contexto do Êxodo 3, Moisés está lá diante da sarça ardente. E que se transforma no fim do exílio, no fim do exílio em expressão de esperança. Olha que maravilha! Deus se revela ao homem num contexto de opressão, porque Moisés vai ser enviado para libertar o povo do Egito, e esta opressão se transforma em esperança. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, e Ele se manifesta a cada um de nós, através da sua palavra, para nos dar alegria e esperança. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu sei que o tempo é bastante curto e passa bastante rápido, mas eu quero agradecer imensamente àqueles que participam conosco, se é 1, se é 2, se é 5, não importa. O que importa é, aonde 2 ou mais estiver reunidos, em nome do Cristo, Ele estará presente no nosso meio. E nós cremos que eu daqui e vocês daí estamos reunidos no amor de Cristo, porque foi o amor de Cristo que nos uniu. Obrigado pela sua atenção. Quero dizer mais uma vez que aqueles que quiserem participar do grupo do WhatsApp, no qual nós disponibilizamos o nosso material, que é totalmente embasado em teóricos, né, em livros, em textos sagrados, podem chamar a gente pelo WhatsApp. Eu vou deixar o número do WhatsApp nos comentários dessa live. Então aqueles que quiserem podem chamar a gente no particular. Nós sabemos que esta live, essa aula de formação teológica é dada pela ACA, que é a Consultoria e Assessoria Educacional. Aqueles que quiserem nos ajudar, sendo nosso patrocinador, com 10, 15, 20, 50, o que você puder, nós agradecemos de coração, porque toda essa estrutura para montarmos, para irmos atrás, para investirmos na divulgação, tudo isso tem um custo. Então aqueles que se sentirem motivados, nós agradecemos a ajuda. E encerramos invocando a proteção de Nossa Senhora, ela que é mãe e mestra, que nos ensine a amar o seu Filho Jesus, porque ela, mais do que ninguém, o conheceu e o amou. Que ela nos ensine a amar e conhecer Jesus na sua igreja, santa e católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, uma boa noite e uma ótima semana a todos.